Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu vou falar para o Fernando não colocar mais minha foto lá no grupo de liderança, porque as pessoas não vêm no Tadel. Aí não vou de jeito nenhum, o couro vai comer, então não vou não. A pastora que fez essa fama, né? Não tem nada disso. Amém, meus irmãos? Põe minha foto lá, aí o pessoal fala: ih, não, hoje o Ideobrando vai ministrar. Então, mas não, irmão, a gente procura ministrar aquilo que a palavra de Deus fala aos nossos corações. E normalmente, ultimamente, eu estou ministrando só para líderes, né? Estou ministrando no Tadel, não sei, fizeram uma escala aí, né? E eu estou escalado só no Tadel. Então estou ministrando mais para líderes, e quando eu falo para líderes, eu me incluo nisso. E quando a palavra de Deus fala comigo, significa que se falou comigo primeiro, alcançará também o coração dos irmãos. Eu queria ministrar hoje um tema, mas antes eu queria perguntar: como é que começou o ano para você? Quantos começaram o ano animado, cheio de energia? Quantos começaram o ano assim? Credo, gente, só a pastora aqui que está nesse... Quantos começaram o ano bem? Nós somos mais que vencedores. Nós e Jesus somos a maioria. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós estamos ministrando alguns princípios, né, da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. O tema que eu queria falar hoje é o perigo do cansaço. Alguém coloca o tema para mim? Cadê o Fernando? O perigo do cansaço. Está lá em Gênesis 25, 29 e 30 ao 34. Alguém me ajuda lá no telão? Gênesis 25, 29 ao 34. Procure aí na sua Bíblia. O perigo do cansaço. Quantos estão cansados aqui? Levanta a mão. Credo, aí já nem começou o ano, o povo já está cansado. Gente, tem 370 dias ainda para frente, 340 dias ainda, né? Pela frente. Então vamos lá. Esse é o nosso tema, o perigo do cansaço. Diz assim lá em Gênesis 25, verso 29. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito, o que, igreja? Repete. Isso. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Verso 31. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. 32. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito à primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilha, e ele comeu, bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim, fala igreja, assim, desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Põe na mão no coração, como diz o nosso pastor. Fala assim: Deus, fala comigo nessa noite. Preciso muito ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Irmão, a semana passada foi uma semana muito difícil, né? Atribulada para a gente, mas mesmo assim eu tive tempo de ir numa célula. E eu visitei a célula da Cláudia. Cadê a Claudinha? Cadê a Claudinha? Claudinha? Está lá fora. E lá naquela célula, o Valdir ministrou lá. E aí na hora de eu compartilhar,
um irmão lá chamado Reginaldo Teles Marinho comentou algo comigo, que sobre o cansaço. Falou algo sobre, nós estávamos conversando e ele falou sobre o cansaço que está abatendo ele e também muitas pessoas, sobre o cansaço. E aí quando ele falou isso no meu coração, eu comecei a refletir. E como eu estou lendo a Bíblia já, quantos estão lendo a Bíblia esse ano? E tem o propósito, como disse o pastor Éder, de terminar a Bíblia esse ano. Aí eu estou lendo a Bíblia novamente esse ano, e aí eu passei pelo livro de Gênesis, né? E eu parei nesse texto, lembrei-me do que nós tínhamos conversado com o Reginaldo lá, e eu parei nesse texto, e Deus começou a falar algo comigo, né? E no texto que nós acabamos de ler, fala de algo muito interessante que aconteceu entre dois irmãos, né? E eu já li várias vezes, né? Já preguei várias vezes sobre Esaú e Jacó, e novamente, né? Parei para refletir o que esse texto poderia tirar. E eu comecei a pensar, o que levou Esaú a abrir mão de algo tão importante na vida dele? A primogenitura. Primogenitura era algo muito importante naquela época. Ser o primeiro, porque as bênçãos, a herança, as bênçãos do pai, tudo era para quem era o primogênito. O governo da família era para o primogênito. Aí o que levou Esaú a abandonar o direito à primogenitura? Era algo muito importante. Então Esaú desprezou algo que era importante na sua vida. Então o que levou Esaú a abandonar algo tão importante? Diga comigo, o cansaço. Talvez você e eu temos, por algum momento da nossa vida, abandonado algo muito importante na nossa vida por causa do cansaço. E Deus ministrou mais no meu coração e eu fui refletindo. Então Esaú desprezou algo importante porque era o cansaço. Olha, por causa do cansaço. Olha o que diz o verso 29. Jacó cozera um guisado. Põe para mim, 29. Jacó, não precisa não então. Tem ninguém lá, Fernando. Jacó cozera o guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Diz o verso 29. Se você quiser bem marcar isso aí, para você nunca mais esquecer desse texto. Estava ele cansado. Quando o texto fala que Esaú veio do campo, irmão, e que ele estava cansado, significa que Esaú estava trabalhando. Esaú estava trabalhando muito, estava muito atarefado. Esaú estava muito ocupado, envolvido com muitos afazeres. Esaú estava muito cansado porque ele fazia muitas coisas, ele estava correndo atrás de resultado pessoal. Esaú estava muito cansado, ele tinha trabalhado um dia inteiro, estava cansado, ele não queria mais dar importância mais para a sua primogenitura. Então ele estava trabalhando, ele estava muito cansado. Fala para o irmão que está do seu lado, cuidado com o cansaço. Então eu gostaria de falar sobre esse tema, e o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é: o cansaço, anota aí, faz você desejar o que não é seu. Vamos repetir? O cansaço faz você desejar o que não é seu. Olha só o que diz o verso 30. E disse Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Aqui nós vemos Esaú chegando cansado, e quando ele viu aquela comida preparada, aquela comida pronta, aquela comida deliciosa, ele desejou. E quando o desejo entrou no seu coração, irmão, quando o desejo de Esaú, pelaquela comida, por aquele prato, por aquele manjar que estava ali, que Jacó preparou, já com o plano. Se você ler toda a história, você vai reparar que Jacó já estava preparando o bote para pegar Esaú. Então quando Esaú chegou ali e viu aquele prato, aquele manjar, aquela coisa deliciosa ali, ele não pensou em mais nada. Ele não se importou com mais nada. Não importava conselho que desse para ele ali, não importava mais a primogenitura, não importava ministério, não importava posição, não importava mais nada. Ele queria o objeto do desejo. E muitos de nós vivemos uma situação assim.
Quando algo do desejo nosso está ali, aquele prato que o diabo prepara, que o diabo preparou para mim e para você. Sabe, se você estiver muito cansado, sabe, se você estiver envolvido com tantas coisas, você não vai ter tempo de raciocinar. E aí o diabo prepara aquele manjar para você, para nós, para mim, para você. Sabe, e o cansaço faz você não se importar com mais nada. Você não se importa com família, você não se importa com ministério, você não se importa com célula, você não se importa com marido, com esposa. Você quer o quê? O objeto do desejo. Líderes, prestem muita atenção, porque muitos líderes estão caindo por desejar o que não é seu. Muitos líderes estão caindo, envergonhados, por quê? Porque não resiste a um manjar que o diabo tem preparado. Muitos líderes têm abandonado aquilo de melhor que Deus deu para ele, por causa do cansaço. Eu anotei aqui, quando o desejo entrou no coração, então ele não importava com mais nada. Então, ele começou a desejar algo que não era seu, e isso é muito perigoso. Por exemplo, tem pessoas que estão cansadas do relacionamento, está cansado do casamento, tem líderes cansados do casamento, tem líderes cansados da esposa, do marido, são tantas brigas, tantos desgostos, aí você começa a olhar para outra pessoa, começa a desejar o marido da outra, começa a desejar o esposo da outra, começamos a colocar milhões de defeitos nos nossos cônjuges para justificar o nosso cansaço no relacionamento. Muitas vezes estamos cobiçando o que não é nosso, porque estamos cansados do nosso relacionamento. Ah, estou cansado desse casamento, estou cansado dessa mulher briguenta, estou cansado desse marido enjoado, estou cansado, e aí começa a olhar pela janela, e de repente se vê comparando, de repente você vê desejando aquilo que não é seu, de repente você se vê cobiçando, e desejar o que não é seu se chama cobiça. Muitas vezes nós estamos cobiçando o emprego do outro, a casa do outro, o carro do outro, o ministério do outro, o discípulo do outro, a célula do outro. Ah, mas aquele discípulo é tão bom, eu queria tanto ter um discípulo como aquele, não dá trabalho, só cresce. Ô discípulo maravilhoso, chega no horário do discipulado, esse discípulo é muito bom, eu queria tanto ter um discípulo como aquele. Ah, aquela célula é maravilhosa lá, a minha célula não rompe, a outra aquela célula cheia, aquela célula vibrante. E começa a entrar no coração o desejo. Nossa, eu queria tanto que a minha célula fosse como aquela. E começa a entrar, e o desejo entra no seu coração. Começa a desejar o que não é seu. Muitas vezes estamos desejando exatamente aquilo que não é nosso. Precisamos tomar cuidado. Quando desejamos aquilo que não é meu e o que não é seu. Olha, líder, presta muita atenção. O que é seu, Deus já te entregou. Não precisa, sabe, cobiçar, olhar para o que é do outro. A minha célula tem quatro discípulos. Esse é o que Deus quer que você lá. É com esses 3 discípulos que Deus quer que você cuide deles. Ah, Deus me deu um marido assim, mas é Deus que te deu esse marido, Deus que te deu essa esposa para você cuidar. Foi Deus que te deu. Não comece a olhar por defeito. Muitos acontece dessa forma. Muitos começam a pôr defeito, sabe? Comparar o marido, a esposa com o marido da outra. Filho do outro, ah, aquele filho é tão bom, tão esforçado e tal. Deus te deu exatamente aquilo que você tem. Glória a Deus. Provérbios 1:19, se você quiser anotar aí. Provérbios 1:19, diz assim: são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma daqueles que a possuem. Líderes desta igreja não têm coração, não têm em seu coração cobiça por nada. Nós estamos satisfeitos com o que Deus nos deu. Amém, igreja? E muitos de nós, muitas vezes, o cansaço nos faz desejar, né? Cobiçar, né? O manjar, olha só, voltando aqui o texto. O manjar, aquela que Jacó preparou, a comida do irmão, né? Que Jacó preparou, ele não pensou nas consequências, ele começou a desejar aquele manjar. Jacó preparou aquele manjar exatamente para provocar o desejo do irmão. Colocou aquilo ali cheirando,
E o pecado ele cheira, não cheira, irmãos? O pecado é cheiroso, o pecado é gostoso. E aquele manjar estava lá. E Jacó sabia da fraqueza do irmão e colocou aquele manjar. Falou: é hoje que eu pego, é hoje que eu tiro dele a primogenitura. Então colocou ali aquele manjar. E aí Esaú chegou e não deu outro. Ele não pensou nas consequências. Esaú não pensou nas consequências do desejo. E entregou tudo aquilo que era precioso, aquilo que era sagrado, em troca de uma migalha, de um prato de migalha que o inimigo ofereceu. Isso é para você refletir. Isso é palavra para você mesmo, palavra para líder. Você acha que Deus não falou comigo também? Essa palavra é para líder, irmão. Nós estamos numa igreja, num crescimento, sabe que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós líderes vivemos numa atmosfera, né, de redes sociais, de tudo aí, que fatalmente, diariamente, são oferecidos, são colocados sobre a nossa mesa pratos de guisado, pratos de manjares. E se você não estiver preparado, meu irmão, você vai cair na armadilha do diabo. Líder precisa estar preparado. Líder precisa, saber que Deus é o motivo da sua, Deus é a sua força. É em Deus que você encontra renovo. Então isso tudo acontece, irmãos. Jacó entregou tudo isso porque ele se sentiu muito cansado. Estou cansado do casamento, como eu disse, estou cansado dessa célula, estou cansado dessa faculdade, estou cansado desse trabalho. Não medimos a consequência e depois nos arrebentamos, nos arrependemos, nos arrebentamos e se lasquemos. Segundo ponto: o cansaço nos torna presa fácil. Verso 31 diz assim: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó percebeu que Esaú estava cansado, então ele, muito esperto, falou: é agora que eu vou tirar a primogenitura de Esaú. O inimigo muitas vezes fica esperando no momento do nosso cansaço. Ele diz: é agora que eu vou pegar, é agora que eu vou pegar aquele líder, é agora que eu vou pegar aquele crente. Ele está muito cansado. Então ele fica falando que está cansado da vida. Então é agora que eu vou tirar a vida dele. Ele fica reclamando que está muito cansado do casamento. Então é agora que eu vou tirar o casamento dele. O inimigo está preparando isso, irmão. Está preparando as armadilhas. Então ele diz assim: eu estou cansado daquele filho dá trabalho. E muitos pais, inconsequentemente, falam palavras que não pode, que não deve. E estou cansado desse filho, só me dá trabalho. Aí o inimigo fala: então está cansado? Então é agora que eu vou tirar esse filho dele. Ele está falando: estou cansado desse ministério. Então o inimigo fala: então agora que eu vou tirar o ministério dele. Vou jogar algum escândalo, alguma coisa nesse ministério, para detonar com o ministério dele. Ele está reclamando do ministério, então eu vou tirar esse ministério dele. Vou oferecer outras coisas. Vou oferecer outros prazeres para esses líderes de ministério. Vou oferecer outros prazeres para esses líderes de células. Para tirar esses ministérios dele. Para tirar a liderança de célula. Para tirar a supervisão. Para tirar o pastoreio. Ele está falando que está cansado de ser pastor. Está cansado de ser líder. Está cansado de ser supervisor. Está cansado de ser crente. Está cansado de ser líder de louvor. Líder de intercessão. Líder de não sei do que. Então, se ele está cansado, eu vou oferecer um prato delicioso. Para que ele troque, para que ele negocie comigo, seu inimigo. O diabo só está esperando você se cansar, meu irmão. Mas Jesus diz assim: vinde a mim, repete comigo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando você se sentir cansado, antes de negociar com o inimigo, corra para Jesus. Fala amém, igreja. Está muito dura a palavra aí. Antes de você se sentir cansado, antes de você começar a negociar com o diabo, corra para Jesus. Descarregue sobre ele o seu cansaço, suas frustrações. Então ele te renovará as suas forças. Ele te revigorará, te dará ânimo, disposição para continuar no seu ministério, continuar na sua célula, continuar com os seus projetos, continuar com o seu casamento, continuar com os seus sonhos. É Jesus. Só Jesus.
Esaú se tornou para Jacó uma presa fácil. Jacó há muito tempo estava de olho na primogenitura de Esaú. E quando ele viu Esaú naquela situação, começou a negociar. E Esaú se tornou uma presa fácil, pois ele desejava a comida de Jacó e não mediu as consequências. Jacó só estava esperando uma oportunidade, e ela apareceu. O diabo só está esperando uma oportunidade na sua vida, querido líder. Só está esperando uma oportunidade. Não dê essa oportunidade para o diabo. 1 Pedro 5,8 diz assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai. Se tivesse alguém para me ajudar era tão bom. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Presta atenção nesse versículo. Esse diabo que está falando aqui em 1 Pedro é como se fosse Esaú. Está lá, olha, esperando o irmão chegar cansado, reclamando da situação, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando da liderança. O diabo está lá esperando, só você começar a chegar cansado, reclamando. E aí ele traga, como diz o versículo aí. Só fica te esperando, bramando, buscando a quem possa tragar. Quando o apóstolo Pedro fala sobre sóbrio, ele está falando de mente. Então o cansaço nos torna uma presa fácil, porque a nossa mente está cansada. Esaú não conseguiu raciocinar, gente. Presta atenção no texto. Esaú não conseguiu raciocinar na besteira que ele estava fazendo. Estava tão cansado das coisas, tão cansado, se deixando cansar com tantos afazeres, com tantas coisas por fazer, que ele não pensou, ele não refletiu, não raciocinou naquilo que estava prestes a fazer. E muitos de nós, muitas vezes, a gente vê o perigo na nossa frente, mas muitas vezes nós não raciocinamos, não pensamos nas consequências, que aquilo vai prejudicar a nossa família, que aquilo que a gente está prestes a fazer vai prejudicar a sua reputação, o seu ministério, o seu trabalho. A gente não mede as consequências, e muitas vezes entrega para o diabo de mão beijada. Muitas vezes estamos cansados espiritualmente, tão cansados espiritualmente, que nos tornamos presa fácil para o diabo. Olha só, o cansaço espiritual nos afasta da oração. Primeira coisa que o diabo quer tirar de você é a oração. Se você não ora, você não se fortalece, você não busca em Deus, você não está se alimentando de Deus, porque o único jeito de você ser alimentado por Deus, falar com Deus, é através da oração. Se você está cansado, se você trabalhou o dia inteiro cansado, correndo, dando importância a um punhado de coisas, você não vai ter tempo para a leitura da palavra. Você não tem tempo para o seu TSD, você não tem tempo para abrir a Bíblia. Você tem tempo para todas as outras coisas, para olhar seu Facebook, seu WhatsApp e tal, mas você não tem tempo. O cansaço espiritual nos afasta da oração, nos afasta da leitura bíblica, nos afasta dos cultos e nos afasta da célula, nos afasta do discipulado. Cansaço espiritual, ele chega para detonar mesmo com a pessoa, quando você está nesse nível. Então nós não queremos mais nos envolver com nada na igreja, ficamos apáticos na igreja, ficamos sentados nos bancos, não queremos mais envolver. Nós estamos cansados espiritualmente, trabalhamos muito, nos atarefamos muito, pedimos muito emprego para Deus, é isso, muitos têm pedido emprego para Deus, muitos ficam desempregados e pedem um emprego para Deus. Deus, eu preciso trabalhar, eu quero um emprego, eu preciso de um emprego. Aí Deus dá um emprego para a pessoa, e aí a pessoa fica tão cansado que aí não tem mais tempo para Deus, passa a dedicar tanto ao trabalho que não tem mais tempo para Deus. Nós pedimos tanto uma faculdade, tem muitos jovens aí que pedem faculdade. Deus, eu preciso passar na faculdade, me ajuda a entrar na federal, me ajuda isso, me ajuda aquilo, me ajuda Deus. Bate o joelho no chão, vai no Enem, passa, tira nota boa. Deus, toma aí meu filho o presente que eu te dei, toma aí a faculdade que você me pediu. Mas aí aquela faculdade, cansa tanto a pessoa, ele se dedica tanto a isso, e esquece que quem deu aquilo lá, quem que permitiu aquilo lá, foi Deus. Então a faculdade muitas vezes tira as forças daquela pessoa de servir a Deus. Não, hoje eu tenho
trabalho, eu não sei se falando de trabalho, esse trem que faz da faculdade, TCC? Não, TCC, não tem tempo para Deus hoje não, o negócio meu agora é eu, e eu vou formar em psicologia? Thaís, vou formar em psicologia? Não tenho tempo mais para... Estou brincando, a Thaís tem tempo sim, gente, estou brincando. Mas a pessoa passa a dedicar aquilo, pediu para Deus, sabe, mas depois não tem tempo para Deus. Mesma coisa do trabalho, pede tanto um trabalho para Deus, mas depois não tem tempo mais para ir na célula, não tem tempo para ir no discipulado, não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para ir no culto, porque no dia de domingo ela fala, não, eu estudei muito, trabalhei muito essa semana, eu vou descansar. Amém, igreja? E vão vivendo assim, nos cansando e nos afastando do que é essencial. O cansaço, sabe? Esse cansaço, essa agonia, essa correria, sabe? De buscar. A Bíblia fala assim, ó, claramente para nós líderes, fala assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo virá no seu tempo certo. Não precisa você correr, se esforçar, se matar, se cansar, se afastar de Deus, se afastar do que é essencial. Porque no tempo certo Deus vai prover para você. Terceiro ponto. Está aí. O cansaço desfoca nossa visão. Veja bem, o que diz lá? Disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Olha só o exagero do cara. O cara estava exagerando. Olha, eu estou morrendo de cansado, né? Muitos de nós falamos isso, eu estou morrendo de cansaço, essa célula está me matando, esse discipulado, eu estou morrendo. Olha só Esaú o que disse, eu estou a ponto de morrer. Cara exagerado, morrer? Ele não ia morrer, gente. Mas muitos de nós muitas vezes estamos assim, a ponto de morrer, como diz ele. Para que me servirá essa primogenitura? Ele estava desfocado da visão. Como ele diz lá, estou a ponto de morrer. Um exagero, muitos de nós muitas vezes exageramos. Esse negócio está me cansando, esse negócio de ir para a igreja na terça. Olha, a igreja só tem 2 reuniões aqui por semana, igreja. Terça-feira e domingo. Eu estou cansado desse negócio de ir para o Tadel, de ir para a igreja. Tirou o culto de domingo para os irmãos não se cansarem, para os irmãos aproveitarem o domingo de manhã. Eu estou cansado, exagero que exaltava. Ele não estava morrendo coisíssima nenhuma. O cansaço nos tira do foco. E perguntamos, para que me serve isso? Muitas vezes nós estamos desfocados. Para que eu quero ser líder de célula? Para que eu quero esse negócio de discipulado? Para que eu quero liderar? Para que eu quero frequentar a célula? Para que eu preciso... Tem gente que pergunta até, para que eu preciso ir para a igreja? Está desfocado, a visão está desfocada. O cansaço nos leva muitas vezes ao desprezo, nos leva a desfocar do propósito de Deus para a nossa vida. Domingo retrasado, o Rui ministrou uma palavra e disse assim, assim como você se vê, assim você é. Assim como você se vê, assim você é. Qual é a visão que você tem de você mesmo, líder? Uma visão desfocada? Que tipo de visão você tem? De um cara cansado? Para quem você está olhando? Porque em Jesus ele renova, a Bíblia diz, ele renova as nossas forças. Então para quem você está olhando? Então ele ministrou isso. Então não podemos dar espaço ao cansaço, pois ele desfoca a nossa visão. Esaú perdeu o foco, não sabia mais para que serviria a primogenitura. Muitas vezes nós estamos assim, não sabemos para que serve o nosso chamado. Sei para que serve isso? Muitas vezes nós estamos totalmente desfocados do propósito de Deus. Quarto e último ponto, irmãos. O cansaço nos faz abrir mão do melhor de Deus para a nossa vida. Olha, muitas vezes nós abrimos mão de um casamento, o melhor que Deus nos deu, sabe? Porque a gente está tão cansado, acha que está tão cansado daquele casamento, daquele marido, daquela esposa. A gente abre mão de um casamento, entrega de mão beijada para o inimigo. Então Jacó disse assim, olha, então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó.
E Jacó deu o quê? Pão a Esaú e o guisado de lentilha, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Abriu mão de algo tão importante. Ele abriu mão da primogenitura. Muitos de nós, muitas vezes, estamos abrindo mão da nossa fé. Estamos abrindo mão do nosso cristianismo. Estamos abrindo mão da nossa santidade. Muitos de nós, líderes, estamos abrindo mão da nossa santidade. Estamos negociando com o inimigo. Nós somos chamados para ser santo, sabe? E muitas vezes nós estamos abrindo mão. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu filho, não abra mão da sua esposa, do seu esposo, do seu ministério, não abra mão da sua célula, não abra mão do seu discipulado, não abra mão da sua igreja, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua esperança, igreja. Não abra mão, não faça como Esaú. Desprezou a primogenitura, desprezou o seu ministério. Desprezou aquilo que Deus te deu, sabe? O ministério de apacentar, de cuidar de pessoas, de servir ao reino de Deus. Não faça como Esaú, não despreze isso na sua vida, líder. Não despreze isso na sua jornada, na sua caminhada. Não despreze o que Deus te deu. 2 Coríntios 12:10 diz assim, ó. 2 Coríntios 12:10. Tem gente pôr para mim aí? Diz assim: porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou... Vamos repetir ali, ó. Porque quando eu estou fraco... Porque quando eu estou fraco, então eu sou... É que eu me torno forte. É isso, quando você se sentir cansado, se sentir fraco, tá? Então é aí que você se sente forte. Quando você se sentir fraco por causa das injúrias que estão falando de você, por causa das necessidades que você passa, das perseguições, das angústias, então nesse momento, então é que você se torna forte para o Senhor. Amém, igreja? Gostaria de que os irmãos ficassem de pé. Os líderes, fiquem de pé. E eu gostaria que colocasse lá na tela para mim, por favor. Isaías 40:31. Isso é o que Deus tem para você, viu, líder? Isso é o que Deus espera de você. Todos de pé, vamos ficar de pé? Vamos, gente? Ficar de pé? Cadê? Isaías 40:31. Olha só, tá difícil? Beleza. Olha só as promessas do Senhor para a sua vida. Olha só. Mas os que esperam no Senhor, vamos ler comigo, igreja? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Quem está cansado aí? Ninguém está cansado. Vamos lá de novo. Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, são os que esperam no Senhor. Somente os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Bora, igreja. Aleluias. Ninguém está cansado. Senhor, renovarão as suas forças. Canta, igreja. A letra lá, ó. Mas os que esperam no Senhor, canta, igreja. Suas forças estão sendo renovadas hoje. Renova suas forças no Senhor, igreja.
subirão como águias, vai ir além do véu, no Monte Santo de Deus, tua presença é real, sobrenatural, pra ir além do véu, no Monte Santo de Deus, sua a presença é real. sobrenatural. Renova a sua força. Deixa Deus renovar a sua força hoje. Louvaram as suas forças. Cante, igreja. Mas os que esperam no Senhor renovarão a sua. Todo mundo subindo, todo mundo subindo. Subirão como águias, subirão como águias, pra ir além do véu, no Monte Santo de Deus, tua presença é real, sobrenatural, pra ir além do véu, no Monte Santo de Deus, sua presença é real, sobrenatural, 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 Aleluia! sobrenatural. Deus salva de palmas bem forte. Aleluia! Aleluia! Quantos líderes renovados nós temos aqui nessa noite? Quantos vão fazer uma célula de excelência amanhã, em nome de Jesus? Uma célula animada, uma célula onde a presença de Deus vai estar ali, uma célula vibrante. Quantos vão fazer isso? Diga glória a Deus! Eu profetizo sobre a sua vida agora, nessa noite, a renovação do Senhor, que o Senhor esteja renovando as suas forças, te dando um novo ânimo, sabe, que você não negocie mais com o diabo, que você não caia nas ciladas do diabo, que o cansaço espiritual não faça mais parte da sua vida. Igreja do Senhor, renova suas forças, em nome de Jesus, amém, igreja?